Boa noite a todos. Então, agora são 19 horas do dia 30 de novembro de 2020. Nós estamos reunidos aqui hoje para dar início à apresentação, à série de apresentações das defesas de TCC. Na noite de hoje, nós temos, então, a aluna Ana Caroline Navida Fernandes, que estará, então, fazendo a apresentação do seu trabalho. Então, é uma satisfação para a gente. Aproveitar aqui para dar boa noite a todos, a toda a assistência que se encontra. E, formalmente, então, nós vamos passar a compor agora a banca, a professora Raila, a coordenadora do nosso curso, presente, a professora Marilene, também presente, integrante da banca, e, a partir deste momento, então, iniciam-se os trabalhos da defesa propriamente dita da aluna Ana. Ana, normalmente a gente concede até 30 minutos para a apresentação do trabalho. Tá? Então, aproveitem essa oportunidade agora para apresentar, de fato, aquele trabalho que vem sendo construído por você desde o início do ano. Nós desejamos aí uma excelente apresentação, que tenha sucesso. Tá? Fique bem tranquila. E a ideia nossa aqui, no final desses 30 minutos, se você terminar antes, não tem problema, mas utilize a orientação que a gente tem dado para todos os alunos. Utilize aquele tempo necessário regulamentar. Feita a apresentação, a banca vai fazer algumas considerações, né? Obviamente, os integrantes da banca, e, na sequência, nós vamos nos reunir num outro endereço privado para fazer, então, fazer a discussão do seu trabalho e, né, fazer a decisão da aprovação ou não do seu trabalho, para dar o resultado para você. Ok? Então, boa noite a todos novamente. Obrigado aí a presença das duas professoras da banca. E, Ana, agora a palavra é com você. A estrela da noite é você. A apresentação está aparecendo? Sim. Tá, joia. Boa noite a todos presentes. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Perícia Contábil nos Exames de Suficiência e Qualificação Técnica do CFC, sendo um estudo comparativo entre as edições de 2011 e 2019. A autora do artigo sou eu, Ana Caroline, e o meu orientador foi o professor e mestre Cleidinei. Para apresentar o meu trabalho, eu vou seguir o roteiro, dito no sumário, no qual eu inicio pela introdução, que tem ênfase no problema de pesquisa, no objetivo geral e nos objetivos específicos, e na justificativa do trabalho. Em seguida, vou apresentar o referencial teórico, a metodologia, os resultados de discussão, as considerações finais do trabalho e, por fim, as referências que foram utilizadas no desenvolver do trabalho. Para iniciar a introdução, Padovese diz que a contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como objetivo controlar o patrimônio de uma entidade, e esse controle é feito através da mensuração dos elementos patrimoniais da empresa. Um campo que se destaca na contabilidade é a perícia contábil, que é um instrumento que verifica os fatos ligados ao patrimônio e apresenta provas para a solução do litígio através de exames, vistorias, indagações e outros tipos de procedimentos que sejam fundamentais para a resolução do caso.
A perícia, ela é um dos conteúdos abordados no Exame de Suficiência Contábil, que foi criado pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão que fiscaliza e regulamenta o exercício da profissão contábil. Além de ser requerida no Exame de Suficiência, a partir da NBC-PP 02, instituída pelo Conselho Federal de Contabilidade, a perícia foi abordada dentro do Exame de Qualificação Técnica, que antes era abordado só a auditoria, no qual é elaborado para os profissionais contábeis que queiram atuar na área de perícia contábil. Sobre o tema proposto nesse artigo, eu já havia feito um trabalho ano passado, juntamente com o professor Cleidinei, para ser postado no CASE. Ele foi aprovado para pôster, porém, ele era somente exclusivo sobre o exame de suficiência. E após conversar com o meu orientador, a gente viu uma necessidade em saber a abordagem do tema no exame de qualificação técnica relacionado à perícia. Diante desse proposto, seguiu-se o problema de pesquisa a seguir. Qual o perfil de avaliação do exame de suficiência contábil e exame de qualificação técnica relacionado às questões de perícia contábil aplicadas aos bacharéis de ciências contábeis no período de 2011 a 2019? Para responder ao problema de pesquisa, foi elaborado o seguinte objetivo geral: apresentar os conteúdos de perícia contábil aplicados nas edições de 2011 a 2019 do Exame de Suficiência e nas edições de 2017 a 2019 do Exame de Qualificação Técnica, ambos aplicados para os bacharéis em Ciências Contábeis pelo CFC. Como apoio ao objetivo geral, dentre os objetivos específicos, nós temos identificar todas as questões relacionadas à perícia contábil no exame de suficiência, apresentar os temas abordados nessas questões, descrever os temas de abordagem no exame de qualificação técnica e identificar a relação que há entre os dois tipos de exames relacionados à perícia contábil. Como justificativa do meu artigo, o principal ponto é ter uma percepção em termos acadêmicos sobre o tema perícia contábil dentro dos exames, e sendo assim, preparar os bacharéis para a realização deles e auxiliar as instituições de ensino na preparação dos mesmos, já que, sabendo a abordagem que os exames aplicam, as instituições, os professores, podem aprofundar mais naquele ponto que é estabelecido no exame. Para iniciar o referencial teórico, Dáurea, Apud e Fernandes e Silva dizem que a perícia é o testemunho de uma ou mais pessoas técnicas. Então, sendo assim, compreende-se que a perícia contábil é um conjunto técnico-científico que, através da prova técnica, leva a elementos à instância decisória para a solução do litígio. O CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram criados a partir do Decreto-Lei 9.295 e têm a finalidade de fiscalizar e regulamentar o exercício da profissão contábil. Segundo o artigo 12 da Lei 12.249, os profissionais contábeis somente poderão exercer a profissão após concluir o curso de bacharel em Ciências Contábeis, reconhecido pelo MEC, a aprovação do exame de suficiência e o registro no CRC a que estiverem submetidos. O exame de suficiência foi criado em 1999 e foi instituído a partir do ano 2000 até o ano 2005, quando foi suspenso através de uma liminar por serem contestadas a veracidade e os resultados do exame. Após 5 anos, com a Lei 12.249, em 2010, estabeleceu-se que o profissional contábil só poderia exercer a profissão após a aprovação no exame de suficiência. Então, a partir de 2011, ele voltou a ser aplicado pelo CFC. O exame apresenta 50 questões de múltipla escolha, no qual o aluno tem que ter 50% de aproveitamento. Ou, no caso, 25 das questões devem ser acertadas. A prova é aplicada 2 vezes ao ano, uma em cada semestre, no mesmo dia e horário, em todo o território nacional.
e os alunos que podem se inscrever são os que já concluíram o curso ou que estão cursando o último ano de graduação. A partir da Resolução 1513, foi estabelecido que o profissional de perícia contábil poderia ingressar no Cadastro Nacional de Perícia Contábil apenas após a aprovação em exame específico regulamentado pelo CFC. O exame estabelecido foi o exame de qualificação técnica, que, conforme a NBCPP 02, tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnico-científica necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil. Aqui neste quadro está apresentadas as pesquisas relacionadas ao tema escolhido no meu artigo. Como primeira pesquisa, nós temos Carneiro et al., que ele também queria saber quais os temas de perícia contábil que eram aplicados no exame de suficiência. No caso, após a conclusão, ele verificou que as questões sobre o perfil profissional de perícia eram as mais abordadas no exame. Oliveira, também com o intuito de avaliar as questões de perícia contábil no exame, verificou, após o desenvolver do seu trabalho, que o tema legislação é o mais abordado, com a ênfase na NBCTP, que é as normas de perícia, que foram mais encontradas nas provas. Citado aqui, Fernandes e Silva, 2019, que foi o meu trabalho aprovado no CADES ano passado. Eu também avaliei as questões de perícia contábil no exame de qualificação técnica, num período mais longo, no caso de 2011 a 2019, e após verificar as questões, foi visto que o tema legislação continuou sendo o mais frequente no exame, com foco na NBCTP e também na NBCPP, que são as normas do perito. O quadro apresenta que há um grande interesse dos autores em saber como são aplicadas as questões do exame de suficiência. E com isso, aproveitando, foi elaborado o meu trabalho com a intenção de continuar essa avaliação das questões e também incluir o exame de qualificação técnica, que, por ser recente, não tem muitos estudos feitos ainda. Para conseguir chegar aos meus objetivos, foi feita a metodologia e, de acordo quanto aos objetivos, ela se classificou em descritiva, porque, conforme Gil, a pesquisa descritiva demonstra as características de uma determinada população ou fenômeno e também podem ser elaboradas para identificar possíveis relações entre variáveis. No caso, eu estou verificando as questões, verifiquei as questões dos dois exames e identifiquei uma possível relação entre elas, por isso ela é classificada como descritiva. Quanto aos procedimentos, ela foi bibliográfica, porque, como afirma Vergara, o procedimento bibliográfico se apoia em trabalhos anteriores, descritos por doutrinadores sobre o assunto, sinalizando como base o material publicado em livros, periódicos, revistas e outros materiais mais acessíveis. No caso, eu me baseei realmente em livros, artigos e, principalmente, a Revista Brasileira de Contabilidade. Quanto à abordagem do problema, ela se classificou em quali-quantitativa, pois a análise qualitativa compreende examinar e refletir sobre percepções para obter o entendimento de atividades sociais e humanas, e, de forma complementar, pode ser classificada como quantitativa por ter sido feito o uso de estatística descritiva básica, conforme apresenta Richardson. Para atingir os objetivos da pesquisa, foi realizado um levantamento com as 900 questões aplicadas nas 18 edições do exame de suficiência, entre 2011 e 2019, e nas 136 questões aplicadas pelo exame de qualificação técnica, no período de 2017 a 2019, ambas constatando apenas o assunto relacionado à perícia contábil. Para fazer o procedimento metodológico
da pesquisa, foi realizada a leitura das questões dos 2 exames de suficiência e de qualificação técnica, e após a leitura foram segregadas as questões que envolviam perícia e as que não envolviam. As questões que envolviam o tema pericial foram classificadas, organizadas e quantificadas numa planilha do Microsoft Excel. A classificação foi feita a partir dos assuntos mais importantes encontrados dentro da perícia, nos quais se destacam os aspectos técnico, doutrinário, processual e operacional, a legislação e a aplicação prática da perícia. A organização dos dados foi feita por meio de tabelas, nas quais separaram os assuntos, assim como a quantidade abordada de cada ponto, e após esses passos e através da planilha do Excel, foram gerados porcentagens e gráficos que melhor demonstram os resultados obtidos através do levantamento. Para iniciar os resultados de discussão, eu trago a tabela com o total de questões relacionadas à perícia contábil no exame de suficiência, no qual nós temos as 18 edições do exame, apresentando 50 questões cada uma, com um total de 900 questões. Quanto às questões de perícia, nós vemos que o exame possui sempre um padrão de 2 questões por edição, demonstrando 4% do total de questões. A única exceção que nós temos é na primeira edição de 2012, onde apresenta 6% e apresenta uma questão a mais, 3 questões de perícia, de um total de 37 questões. Com base na quantidade de questões e após apurar os temas de cada questão, foi feito o gráfico com os tópicos periciais, no qual a legislação é o tema mais abordado, com 54%. Em segundo, com 32%, nós temos o aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, e sendo o menos enfatizado no exame, as aplicações práticas de perícia contábil. Para demonstrar melhor cada assunto abordado, foram separados em pontos específicos dentro do assunto, no qual são gerados os gráficos a seguir. A partir da porcentagem demonstrada de 54% no gráfico anterior, foram segregadas a legislação CPC, que é o Código de Processo Civil, a NBCTP, que são as normas de perícia, e a NBCPP, que são as normas do perito. E dentre elas se destacam a NBCTP e a NBCPP, com 24% cada uma, e menos atribuído no exame está o CPC, com apenas 6% das questões. Quanto aos assuntos sobre o aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, dentre os pontos citados na tabela, temos o termo de diligência, honorários, laudo pericial e procedimentos. Procedimentos foi o que mais foi abordado, apresentando 13%, laudo pericial com 11%, honorários 5% e termo de diligência com 3%. Quanto às aplicações práticas de perícia contábil, foram apresentadas apenas 2 das aplicações, que foram 8% em apuração de haveres e 3% em cálculos trabalhistas, sendo atribuída 3%, que foi uma questão que foi empregada em outros. Quanto ao total de questões do exame de qualificação técnica, foi visto que total de 136 questões, no caso, as 2 primeiras edições tiveram 52 questões e a última edição apenas 32. E dessas 136 questões, 73 são questões relacionadas diretamente à perícia contábil, o que equivale a 54% do total de 100% das questões do exame. Demonstrando também, quanto aos assuntos abordados, igual no exame de suficiência, a legislação foi o ponto mais abordado dentro do exame de qualificação técnica, apresentando 47%. Quanto às aplicações práticas, ficaram em segundo, com 30% do total de questões aplicadas no exame de qualificação técnica. E o menos abordado foi o aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, com apenas 23%.
Sobre a legislação e normas periciais dentro do exame de qualificação técnica, foi visto que o exame aborda de forma praticamente igualitária todas as normas. No caso, a NBCTP e a NBCPP tiveram 2 questões a mais, apresentaram 12 questões cada uma, e então tiveram um percentual de 16%. E o CPC, que teve 10 questões no total, teve um percentual de 15%, demonstrando que o CFC possui uma regularidade na abordagem das normas. Quanto aos assuntos sobre aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, o laudo pericial foi o mais abordado, com 9% do percentual total e 5% do termo de diligência, e quesitos honorários e procedimentos apresentaram apenas 3% do total de questões de perícia contábil. Quanto aos assuntos sobre aplicações práticas, diferentemente do exame de suficiência, que tem uma aplicação bem menor do que o exame de qualificação técnica, nós tivemos 3% em apuração de haveres e 27% foi aplicado em outros, porque não se tratava de nenhum assunto tratado dentro do exame de suficiência. Como o percentual foi um percentual bem alto, e para elaborar, para não ficar vago, nós fizemos uma nova análise das questões para descobrir quais são os assuntos que são tratados dentro do exame de qualificação técnica. Então, a tabela 4 mostra que as outras aplicações práticas de perícia contábil foram perícia financeira, perícia fiscal, perícia em avaliação de empresas e perícia em recuperação e falência. No caso, a perícia financeira é a que se destaca com 8 questões, das 17 que foram aplicadas em outros no gráfico anterior. A perícia financeira é abordada em todas as edições, demonstrando que ela é enfatizada pelo exame e importante para o perito. Aqui nós temos nessa tabela o comparativo de questões dos exames do CFC, no qual ele apresenta os assuntos periciais, no caso a legislação, as aplicações práticas e o aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, e a porcentagem que foi encontrada em cada exame. No caso, nós vemos que ambos apresentam com maior frequência os assuntos relacionados à legislação e às normas periciais. O exame de suficiência apresenta apenas 14% em aplicações práticas, enquanto o exame de qualificação técnica apresenta uma maior abordagem das aplicações práticas, com 30%, e o exame de suficiência, quanto ao aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, apresenta 32%, enquanto o exame de qualificação técnica apresenta apenas 23%. Para ilustrar melhor essa tabela, foi feito um gráfico no qual demonstra que a legislação é o ponto mais importante que é enfatizado nos 2 exames, enquanto o exame de suficiência aplica mais o aspecto técnico, doutrinário, processual e operacional, e o exame de qualificação técnica, as aplicações práticas. Após fazer o desenvolvimento do trabalho, apresentar os resultados, nas considerações finais, quanto ao exame de suficiência, foi visto que apenas 4% do total de questões já aplicadas do exame são relacionadas à perícia contábil. Quanto ao tema mais abordado, legislação foi o que foi mais enfatizado, com 54% do total, e apresenta uma igual abordagem das normas do perito e das normas de perícia, que apresentam ambas 24% do total de questões. Quanto ao exame de qualificação técnica, foi apresentado que 54% do total de questões aplicadas nas 3 edições são relacionadas diretamente à perícia contábil, onde destaca-se legislação, com percentual de 47%, porém, mesmo a abordagem das normas serem de maior frequência, o CPC também tem uma atuação considerável no exame, que é por apresentar apenas 2 questões a menos que as outras apresentadas. E, mesmo com a representatividade ser maior em legislação,
vale ressaltar que as questões práticas são muito abordadas no exame de qualificação técnica. A partir da comparação dos exames, constatou-se que tem uma ligação entre eles, já que ambos apresentam como maior ênfase o tema de legislação e normas periciais. Porém, o exame de suficiência se baseia, em sua maioria, nas questões teóricas, né, as questões de teoria da perícia e do perito, e o exame de qualificação técnica, além das legislações, tem um grande foco nas questões práticas. Como sugestões de melhoria a partir das considerações feitas anteriormente, ao exame de suficiência, uma ampliação das questões relacionadas à perícia seria bem interessante, pois a perícia é um campo de atuação da contabilidade. Por mais que sejam várias áreas, vários pontos, igual nós aprendemos várias coisas durante o curso, várias contabilidades, várias áreas da contabilidade, e o exame de suficiência tem que abordar todas, acredito que, por ser uma área, um campo de atuação muito importante da contabilidade, seja um maior enfatizado dentro do exame. Talvez a ampliação das questões de 2, 3 questões a mais seria interessante, seria importante para essa área da contabilidade. Também aumentar, né, uma maior percepção sobre o CPC, já que é a regra geral da perícia, né, é um código de processo civil, é muito importante para o profissional que quer ser um perito saber, né, ter conhecimento sobre essa legislação, e também introduzir a prática pericial, pelo menos em uma edição por ano, porque, no caso, está muito escasso no exame de suficiência e seria importante ter mais essa prática no exame, colocar, né, o profissional realmente a saber como é a prática, como é o dia a dia de um perito contábil. Quanto ao exame de qualificação técnica, por ainda possuir poucos trabalhos, ainda possuir poucas edições, o único ponto que eu sugestiono é manter o foco nas questões relacionadas à perícia, visto que, dentre as 136, apenas 73 são questões relacionadas à perícia, apenas 54%, os outros 46% não são de perícia contábil, são relacionadas ao contador em geral. E eu acho que o conselho deve focar nas questões de perícia, não totalmente, mas ampliar um pouco mais essas questões. Como sugestões de pesquisas futuras, a primeira sugestão que eu coloquei foi mais estudos sobre os aspectos abordados no exame de qualificação técnica, visto que, como eu falei, há questões, outros tipos de questões sem ser perícia contábil. Também o exame teve um decréscimo nas questões na última edição, então uma pesquisa sobre o motivo disso ter acontecido, se foi por conta de não ter muita aprovação dos contadores, qual foi o motivo de ter feito essa mudança. Quanto ao exame de suficiência, realizar pesquisas futuras sobre o tema perícia contábil, para avaliar se houve alguma mudança quanto à exigência do tema, e, por fim, fazer um levantamento com as questões relacionadas à auditoria, tanto no exame de suficiência quanto no exame de qualificação técnica de auditoria. Por fim, eu apresento algumas das referências que foi utilizada no meu trabalho, dando ênfase para a referência de Fernandes e Silva, que foi do meu trabalho postado nos anais do CASE. E é isso. Obrigada pela atenção de todos presentes. Agradeço. Boa noite. Muito bem. Então, finalizado aqui a sua apresentação, fica registrado. Nós temos aí, você gastou 27 minutos, tá? O contador gosta de registrar, né? Então, parabéns aí pela sua apresentação, pela sua defesa. Nós vamos passar agora a realizar, conforme
seguindo, né, vamos dizer